Mas é isso. Por exemplo, outro texto que a gente pode entender mal é bem-aventurados os mansos porque eles herdaram a terra. A gente faz exatamente a mesma coisa. Pega a ideia de herdar a terra e os consolo para a ideia do mundo vindouro e tal, porque se cumpre. E se cumpre. Porque o reino de Deus se manifestará de forma culminante nisso. Mas culminante não quer dizer que ele só é aquilo. As bases do reino de Deus estão numa vida totalmente ordinária, não somente no extraordinário que se revelará. E no contexto de Jesus, no essenismo e no farisaísmo, o reino de Deus se aplica na vida totalmente cotidiana, em virtudes que não são tangíveis, tal como será o corpo de glória, tal como será o mundo vindouro transformado. Não, são virtudes de uma vida saudáveis diante de Deus, tal como a filosofia de Provérbios emprega. Árvore de vida é aquele que se baseia em tal virtude. Fonte de vida, a jorrar para a vida, é aquele que se baseia numa boa vida baseada na justiça, na ética e na sabedoria, né? Então, fonte de vida, essa fonte de vida é o quê? É a imortalidade da alma? Isso nem tão pouco, talvez, seja projetável ao pensamento do filósofo proverbial, filósofos do livro de Provérbios, filósofo do livro de Provérbios, ou filósofos do livro de Provérbios, baseados na sabedoria de Salomão, né? O reino de Deus, o reino dos céus, na perspectiva judaica, quando você estuda os essênios, os fariseus, era um estado de virtude espiritual praticável agora, é um estado de libertação espiritual agora. O reino de Deus se manifestava da forma com que eu poderia receber o fruto das minhas boas ações, porque alguém pagou meu bem com bem, ou a forma com que resisto e continuo bondoso diante de alguém que pagou meu bem com mal, e o como eu continuo imóvel. Isso era o reino de Deus. É um estado virtuoso, contemplado e dado, vertido pelo próprio divino, por meio da inspiração divina sobre mim, melhor dizendo, do Espírito divino sobre mim. Esse já era um estado do reino de Deus que culminaria numa ressurreição material, numa transformação material do mundo vindouro. Culminaria, mas acontece já. Ah, Pedro, isso parece ser um pouco, cara, pagão. Então se conserte com o versículo em que Jesus faz testemunho de que a ressurreição acontece agora no estado de espírito, antes de acontecer no corpo. E a ressurreição que acontecerá no corpo será resultado consequente da que a gente primeiro experimentou no estado de espírito. Então faça as pazes com as escrituras quando Cristo faz. Chegará o tempo, falando do reino de Deus, e o tempo é este, em que ouvirão a voz do Filho do Homem, ouvirão o que o Filho do Homem tem a dizer, e os homens, os mortos, passarão da morte para a vida, sofrerão ressurreição. Em Apocalipse tem esse estado de primeira e segunda ressurreição, mas de substanciação um pouco mais material, né? Da ressurreição daqueles que vão ser contemplados a se juntarem a Cristo para governarem a terra, e da ressurreição dos últimos, depois que a terra terá transformada, né? Quando Deus transformar e ampliar o mundo vindouro a outra matéria, a outro estado de mundo que não é esse, não subjugado à morte, não subjugado a tal, etc., que perderá a parcialidade com a corrupção ou com a deteriorização total. Ele ficará totalmente pleno e cheio de si mesmo, de vida, de forma ilimitável, né? Tá falando desses dois níveis de ressurreição, mas a gente poderia falar de três níveis de ressurreição se considerar espiritual, porque não contemplaríamos a primeira ressurreição que diz Apocalipse se não tivermos a primeira ressurreição espiritual em Cristo ditada no Evangelho de João. Então a condição proposta de vitalidade de vida que Jesus nos ensina não é baseada simplesmente na esperança cega, que a gente tem que esperar o outro lado para ver o fruto e que a gente não testemunha de nada. Na verdade, a proposta profética para o reino de Deus no tempo de Cristo é justamente que a gente tem que testemunhar agora. A gente testemunharia agora em uma certa substância, né? Que nos culminaria em levar para uma substância gloriosa total. Paulo entende muito bem, e isso joga na nossa cara, né? Se a gente quiser continuar sendo talvez um provável imbecil, né? De resistir a essas ideias, Paulo fala assim: em partes, viver por conhecer, mas futuramente, né? Hoje conheço por espelhos, como entre espelhos, em parte, aquilo que futuramente conhecerei por totalidade e plenitude. A ideia de conhecer, Paulo talvez nem use tanto esse termo assim, nesse sentido cínico, mas está ali aplicada a ideia de conhecer. Da ideia hebraica para da'at, é você provar por si mesmo, você usar de si para testemunho, provar a própria experiência. Paulo hoje prova de experiência resumida,
né, naquilo que só é condicionado de forma espiritual, de uma virtude espiritual. Hoje eu me santifico, me torno divino por valores espirituais. Mas futuramente eu serei entregue ao todo. Minha carne se consolidará com a total expressão do modelo que reflete a divindade. Eu serei completo. Não será simplesmente o espírito em contento, na busca constante de contentar o corpo, mas será o corpo em totalidade também, em total fruto diante de Deus, que glorificará a Deus e me fará glorificado diante de Deus. Portanto, o espírito agora ele é passivo. Ele tenta transformar a carne de forma espiritual, na condução espiritual, a carne a desfrutar do que é o reino de Deus, nas boas virtudes e na maturidade dessas boas virtudes, nos transformando de forma espiritual, submetendo a carne. Para que a carne, trabalhada nessa submissão, prove um dia da ressurreição, o receptáculo que se submeteu a vida inteira, mediante a autoridade das virtudes espirituais, ele se torne um reflexo dessa submetência de uma forma plena. Ele ganha um corpo, a gente ganha um corpo. Esse receptáculo se torna um receptáculo agora não mais limitado a só se submeter, mas a frutificar de forma plena, sem os parâmetros e os limites da corrupção de uma vida transitória baseada ainda no pecado, que tem a possibilidade de pecar, tal, etc. Agora ele é aberto para tudo mesmo. Ele pega essa potência espiritual e ele se embebeda, ele frutifica de forma total e tal. Vai ter um corpo condicionado a atender toda a necessidade de forma plena do espírito. E é isso que Paulo quer dizer. E essa é a esperança de Paulo. Mas Paulo não está dando tiro no pé com isso. Né? Ah, Pedro, mas Paulo fala assim. Peraí. Mas, Pedro, Paulo fala assim: se a nossa esperança for unicamente nesse mundo, nesta carne, nessa vida, somos os piores dos pecadores, né? Antes seria proveitoso a nós comer e beber, viver uma vida hedonita. Paulo está fazendo até referência ao hedonismo que estava em volta da igreja, a filosofia hedonista, que é você tem que viver o máximo de confortável possível, né? Com sabedoria para estar confortável e para desenvolver no máximo de prazer possível, afinal de contas não tem sentido pós-morte. Então o que Paulo está falando é isso. A gente poderia pelo menos viver para nós mesmos, as nossas próprias satisfações. Paulo não está dizendo que é o chutar o balde e você tentar matar o outro. Paulo está fazendo menção a uma filosofia que tratava assim, a gente viver sobre ética, a gente viver sobre o certo, mas viver o certo e sobre ética num sentido maior, mas no sentido do nosso próprio prazer e segurança, né? Eu só vou ser bom não porque para alcançar a Deus. Eu vou ser bom porque eu preciso ser melhor, senão eu vou me lascar em primeira instância. Um idiota sofre mais do que uma pessoa sábia, no sentido de estar subjugado à sua estupidez, né? Então o hedonismo não era um chutar o balde, uma aberração contra a ética e a moralidade, né? Ele era viver a ética e a moralidade segundo as suas conveniências, né? E se você se eleva para conveniência, né? Paulo, aí em outro contexto também fala, né? Que é útil a fé para os homens naturais, no sentido dos valores que ela passa. Mas o que Paulo está falando aqui sobre se nossa vida só se baseasse nessa e não tivesse esperança da transformação do mundo vindouro, e o mundo vindouro não fosse verdadeiro, o corpo de glória não fosse verdadeiro, as promessas do futuro não fossem verdadeiras, do paraíso na terra, terra no paraíso, então não fossem verdadeiras essas ideias, seria vã a nossa pregação, porque ele não está sacrificando a vida atual virtuosa mediante o Espírito, dizendo que essa vida aqui é um amassar de papel e joga no lixo. Ele está fazendo justamente ao contrário. A única forma de termos proveito nessa vida seria viver de uma forma edomita. Ele não está falando de forma edomita, cínica ali, mas ele está fazendo menção ao hedonismo que rivalizava com o estoicismo. Seria viver a gente só de forma ética, de forma plausível, por nossa própria conveniência, não porque exige um Deus justiça de nós, né? E que ele nos recompensará futuramente. Né? Mas ele fala assim, é uma verdade, a gente está fazendo isso em nome de um Deus, que é maior do que um ideal filosófico, a mercê de nossa própria conveniência. Paulo está dizendo sobre isso. Paulo está falando que essa vida atual é sacra a esse Deus, né? E justamente entregamos essa vida às virtudes que entregamos, as mesmas virtudes que Paulo fala que é útil até o homem descrente, né, celestial, ela tem um resultado final que será a resposta do próprio divino, convidando aqueles que quiseram viver diante dele de forma plenamente a viverem, velho. Porque hoje em dia a gente não vive nem
o bem que quer viver plenamente, porque outro faz o mal na nossa frente e mata o bem que a gente fez. O nosso bem nem sempre está em total frutividade. Porque se a gente vai, tá encaminhando, você cria uma criança num bom modelo, sem traumas, né, no melhor modelo possível, vê uma pessoa de fora causando um trauma nela, e ela vira uma pessoa horrível, ela esquece de todo um valor, pode ter a possibilidade de esquecer todo o valor daquilo que você semeou, né? Então, a infrutividade atormenta até quem quer ser certo. Então Deus vai dar uma oportunidade àqueles que entendem a necessidade do bem a viver diante dele, num mundo em que o bem não vai ser interrompido de modo nenhum, porque o mal não será até para a paz de espírito daqueles que realmente acreditam no bem e na virtude. Deus não jogará fora, não lançará fora os seus filhos de luz. Deus tem essa dor de querer no mundo a virtude do bem e ver o bem sendo infértil pela presença do mal. E ele trará esse alento não somente para si mesmo ao seu coração no mundo vindouro, mas para aqueles que entenderam essa necessidade de bem, que quiseram frutificar, viu que o mundo tinha necessidade e oportunidade até de ser frutífero com bem, mas não foi condicionado pela presença do mal anteriormente. Mas agora Deus entregará campos limpos e férteis a esse e falará: ser fecundo, semeia, porque finalmente dará o fruto à justa medida de que vocês tanto procuravam, de forma limitada, semear naquele mundo menor. Esse atual mundo é o testemunho de que, de fato, estamos exercendo uma personalidade que será competente a receber aquilo que propõe o mundo vindouro, né? É a nossa tentativa de, cara, usar nossos extremos para convencer a Deus de que, de fato, queremos viver o bem, em que acreditamos ser eficientes e funcional, e de que, de fato, a criação merecerá, né, algum dia, ter homens presentes nelas que faça com que ela aproveite da sua total capacidade, sem a presença do mal. Tá entendendo? Então é isso, é o mundo vindouro. Paulo não está esculhambando a mortalidade da carne. Paulo não está dizendo assim, a carne é inútil, né? Paulo não está dizendo a matéria. Isso é uma perspectiva gnóstica. Paulo não está falando sobre isso. Na verdade, Paulo usa como segunda resposta uma menção ao hedonismo, que é ainda viver bem, viver ainda moralmente ético, construir uma sociedade ainda justa, enquanto a vida existe. Se não tem vida vindoura. Paulo ainda está propondo isso como solução. Essa menção. Paulo não precisa citar nomes porque aquela sociedade estava ali, né? Por exemplo, você vai ver é o mesmo Paulo que discute com filósofos atenienses que estão divididos entre o hedonismo e o estoicismo. Onde o cristianismo estava revolucionando, estava fértil desses lugares, dessas duas filosofias. O hedonismo que a gente tem hoje, que a gente fala assim, ó, eu sou hedonista, é tecnicamente um tabacudo. Porque o hedonismo ensinava a você a limitar, por exemplo, o teu prazer, porque o teu prazer te pode fazer escravo. Não é limitar, mas pôr uma régua no teu prazer. Epícoro, ele é um dos principais propulsores do hedonismo, se não o cabeça disso. Ele fala assim, talvez a tua saciedade não exista, não por causa da quantidade de comida, mas por causa da largura do teu estômago. O que é que ele está dizendo? Controla primeiro a tua saciedade, vê se ela está no parâmetro correto, vê se você não é um saco sem fundo, você será mais feliz procurando organizar os teus parâmetros de saciedade com a vida de uma forma que seja mais acessível a você mesmo, do que você colocando os seus parâmetros de saciedade de uma forma volumosa de que nem você consegue acompanhar. Antes dependerá a se tornar escravo dos próprios prazeres. Então o hedonismo falava do beber e gozar, não no sentido de ser um imbecil, bebarrão, glutão. Às vezes tem até versões da Bíblia que usam esses termos, cara. Em português, em inglês também, que faz entender que Paulo está falando, pregando o exagero de forma cega, mas não, Paulo não está falando isso. Paulo está falando sobre decência, porque Paulo entende que até o cristianismo... Meu Deus do céu. Derrubei o celular aqui porque eu me furei com alguma coisa. Espero que não tenha sido escorpião. Tá amarrado você também. Ai. O que é que mordeu aqui? Aí, Paulo não está falando sobre essa forma substitutiva, abnegando a matéria e a natureza.
Paulo, na verdade, entende justamente ao contrário. Essa natureza que nós submetemos hoje à ordem divina resultará futuramente numa gama em que ela estará totalmente confortável a cumprir completamente as intenções do divino. Hoje é retraída. Nem o próprio divino tem completa satisfação. Por mais que o nosso bem hoje, a gente seja total fielmente a Deus, a Terra não produz com plenitude aquilo que ela quer produzir, porque ela ainda não foi libertada, né? Dessa proporção limitante, dessa condição limitante. Ela quer ser condicionada de forma avantajável, né? De forma total. É como se Deus, por segurança, depois que o homem pecou, limitou as virtudes e as desventuras, mas em contraponto disso, até as venturas boas do mundo para a segurança do próprio mundo. Nem o mal ser pleno e nem o bem ser pleno. À medida que nós possamos só ser contentados com esse mundo. Como se Deus, por segurança, fizesse isso. E aguardou essa plenitude de contento total para o bem só no mundo vindouro novamente, quando o mundo vindouro, o cosmo, enfim, vier a ser libertado e transformado no fim das eras. Mas é isso, de forma geral. Quando fala do herdar a terra, isso está infestado, voltando a tudo isso, infestado no Antigo Testamento. O paciente, o que persevera na sua justiça com paciência, herdará a terra. Vale tecnicamente hoje, eu vou vulgar novamente, aquele: serás paciente e ganharás o mundo, ou mais ainda, o mais ordinário que tem hoje: pagarás de doido, no sentido de fingirá que não é com você. Você terá paciência até com os extremos, né? Você fingirá que não te bateu, não te atingiu, né? E você ganhará o mundo no sentido de realmente ser proprietário do mundo. Você colocará o mundo no bolso, você passará pelas coisas mais terríveis, chegará mais longe por meio dessa tua paciência, desse teu cinismo. Cara, a mansidão está associado a isso no mundo judaico. Esse cinismo, essa falta de... essa disponibilidade que você tem de se deixar ser ofendido. Tá certo, posso ser ofendido. Machuca, mas você permite ser machucado. Essa tua tolerância com ser machucado, com se permitir ser superado por algo, é o que te faz, ironicamente, superar esses algos, né? E passar por eles. Então a ideia de mansidão não é a ideia de mansidão no sentido de que você fica com o rabo entre as pernas, fica com paz e amor hipster por aí, mas é a tua flexibilidade com o próprio sofrimento, com as próprias imposições vinda pelas adversidades de alguém, né? Você se permitir sofrer, você se permitir ser ofendido. Vou dar um exemplo assim: você está numa festa, você não se permite ser ofendido por um cara que quer comprar uma briga contigo, você dá o que ele quer, ao invés de oferecer o outro lado da face, você dá um murro na boca dele. E ele já estava irado, com pretexto de procurar uma briga e razão para matar qualquer um. Ele procura uma faca ou arma, te mata. E você, por não conseguir se permitir ser ofendido, afinal de contas, o que é que não é ofendido? Até você fazendo certo, você ofende aquele que quer o errado no mundo, que se vê certo. Uma pessoa que se vê certo fazendo errado, você faz o certo, que para ela é errado, você está ofendendo. Até quando você quer ser bom, você está ofendendo quem quer ser mal e quem queria ver prosperar outra coisa. Então, não tem como. Você ofende alguém. Então, se permita ser a figura ofensiva, ofendida, né? Então, a ideia de mansidão não é a ideia tabacuda ou besta. Você é besta com os outros. Na verdade, é uma ideia sagaz, é uma ideia ativa de mansidão. É uma ideia que você tem objetivo em ser manso. Qual é a proposta da contraproposta da bem-aventurança? É ganhar a terra, ou melhor, os termos é herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O porquê eles têm uma finalidade. Por quê? Porque de finalidade, de justificativa, né? A tua finalidade é conquistar o mundo e conquistar o mundo para o evangelho. Se prepare para ser manso. É conquistar o mundo para ser próspero, numa boa virtude. Se prepare para ser manso. Você vai herdar a terra no mundo vindouro? Evidentemente você vai. Mas não limite a ciência popular que está condicionada a esse verso da escritura a uma experiência, uma experimentação
só espiritual, porque, cara, até nas cartas paulinas você vai encontrar isso. Esses louvores, esse tipo de virtude, ao já e ao imediato. Não é simplesmente sobre tua vontade de querer conquistar o céu, mas é como você consegue manifestar os céus em terra por meio da virtude emanada pelo próprio Deus, segundo aquele doa, né, no espírito que ele põe em você, para você se guiar e produzir no mundo aquilo que você deve ser e estar. Sabe, quase como aquela ideia de nirvana que o budista tem. Quando você alcançar o estado de nirvana, você ficará em paz consigo mesmo, você será positivo à paz, você levará a paz para os outros, você se tornará fecundo, transformará a realidade de sua volta porque você foi transformado. A ideia do reino de Deus é muito parecida com isso, mas de uma forma mais produtiva e menos independente do divino, porque o budismo ele tem uma certa parte independente da divindade, mas ele justamente tem uma parte que você está dependente do divino. Você pega a virtude do próprio divino, germina em você, para germinar na tua volta, e assim dar a possibilidade, pelo menos mínima, de que o ambiente com você, na sua presença, ele se torna melhor do que seria sem você. Isso é a ideia do reino dos céus na terra. Ou seja, aquela expressão apelativa do Pai Nosso. Venha aqui, venha a nós o teu reino. Não é que a gente vá aos céus, mas que os céus venham à terra. Venha a nós o teu reino, seja estabelecida a tua vontade, assim na terra como é no céu, como permanece no céu. Conforma a terra a imagem do céu. A gente ora isso e nem percebe, brother, que a gente está se comprometendo em sermos sacerdotes portais de um mundo que a gente quer ver futuramente, de um mundo que a gente terá futuramente. Mas a gente, para ter, a gente precisa ser ponte, como é que eu posso dizer assim, ponte mediador casual, momentâneo, até que o momento do tempo físico e permanente se estabeleça. A gente é momentâneo agora, no meio de uma terra que pode produzir nossa fertilidade de uma forma limitada, do bem, mas pode ser corrompido para o mal do outro, que o mal também frutifica e tal, e fica essa guerra entre joio e trigo. Mas a gente deve ser encontrado o tempo todo, essencialmente atendendo à necessidade de ser o trigo e de semear o trigo na criação, porque Cristo nomeará os excelentes na semeadura do trigo, para que ele, no mundo vindouro, nos campos novos, ele veja, enfim, uma produção abundante, em que esses semeadores, que foram excelentes aqui, possam finalmente desfrutar da boa qualidade do que é semeada a virtude do bem, de campo aberto e de uma terra totalmente proveitosa, sem a corrupção do mal, para interferir ou deformar no conteúdo que florescerá. Finalmente terá descanso no olhar do justo, de ver seu bem frutificar completamente.